Olha, você crê na palavra de Deus? Você crê que esse livro, Bíblia Sagrada, é a reunião da palavra de muitos e muitos profetas, cada um vindo ao seu tempo, mas que havia praticamente uma continuidade? Pelo teor do que você examina aqui, você crê que é a palavra de Deus? Se você não crê, você está no lugar errado. Mas se você crê, o que é crer? O que é fé? A certeza de coisas que se esperam. Ora, se é coisas que se esperam, são coisas que ainda não vieram. Concorda? A convicção de fatos que não se vê. Você ainda não viu. Você espera, você tem certeza que vem e você ainda não viu. Isso é fé. Se você tiver a possibilidade de desenvolver essa fé, é tudo que você precisa e é tudo que Satanás não quer que você desenvolva na sua vida. Por quê? Porque você vai ter um contato direto com o Altíssimo. Tá ok? Vamos iniciar agora a nossa oração, porque ainda não apareceu ninguém. Para os que chegam atrasados, tá ok? Então eles pegam depois e vem o vídeo, tá bom? Porque as coisas de Deus são assim. Você vai falar, poxa, muita severidade, muita gana, mas é assim que a coisa funciona, tá? Com Deus. É assim. Deus só faz milagres. O que não é milagre, o Espírito Santo te enche, te preenche e te orienta. E você faz. E você observa que os passos, as coisas que você dá, você observa que elas são concretas, que elas acontecem, que elas se realizam. Não importa o tempo, porque para Deus não existe tempo. Tempo é uma coisa que nós humanos estamos adstritos, presos a ele, mas não Deus. Deus é eterno, tá ok? Então, você ora, você confia, você crê, você tem a certeza que você vai receber. Por quê? Porque você vive dentro dos ditames da palavra de Deus. Tá? Este daqui é o seu manual do fabricante. Você usa isso aqui, o manual do fabricante. E com base nisso, a convicção vem. Porque senão eu estaria perdido. Tá? Diante dos 5 anos que eu fiquei com perseguições dos pais de santos, tudo que eram as coisas por onde eu andei durante 33 anos da minha vida, eu estava perdido. Eu estou aqui, são e salvo. E a maioria deles já não está mais aqui na terra e sabe-se lá Deus onde está. Tá bom? Preste atenção, se você tiver a sua Bíblia e você quiser acompanhar, porque isso é uma oração, ok? Isso que eu estou falando para vocês, isso é uma oração. As coisas feitas com base na Bíblia. Não é em mim que você tem que confiar. Você tem que confiar quando eu falo dentro desse parâmetro. Eu passei a falar fora desse parâmetro, você acredite se quiser. Eu mesmo tenho dito várias vezes que eu estou me dirigindo a vocês, em certos momentos eu coloco, olha, o meu pensamento a respeito é isso. Agora, eu não sou o dono da verdade.
eu penso, eu acho isso. Daí a realidade, a distância é muito grande. Porém, isso aqui é incontestável, tá bom? Então, quando você não concorda com alguma coisa, você não está concordando com o que está escrito. Então, se você crê que isso aqui é a palavra de Deus, se você crê que isso aqui se cumpre na vida, analise, medite as seguintes situações que eu vou colocar para você. Dentro desse livro existem 366 vezes a ordem não temas. Não temas. Quem é que tem que não temer? É Deus? Não, é eu. Ele está falando para mim. Não temas. Você. Não temas. Tá? 366 dá um não temas por dia, né? E dá até para o ano bissexto, quando o ano tem 366 dias. Tá? A par disso, aqui existe mais de 8.000 promessas de Deus. Elas se cumprem automática? Claro que não. Claro que não. É o toma lá, da cá. Você primeiro se mostra, você primeiro se apresenta para Deus, você primeiro se propõe a fazer a vontade dele, a obedecer os ditames dele, você primeiro se propõe. E executando isso, o retrato diário da sua vida sendo isso, obviamente cada um a seu tempo. Eu levei 5, 6 anos, tem pessoas que levam um mês, tem pessoas que levam 10 anos, tem pessoas que estão há 25, 30 anos dentro de igreja e ainda não se converteram. É isso mesmo, tá? Estão lá dentro de igreja e não se converteram. Então, vai de cada um, vai do interesse de cada um, vai da gana de cada um, vai da vontade de cada um de se aproximar das coisas de Deus, tá? Isaías 41, olha o que Deus fala. No Velho Testamento, obviamente isso estava sendo dirigido para um povo naquela época. Ah, naquela época. Não tem nada comigo hoje. Tem sim. Ele falou ontem. Isso para aquele povo. Para o povo que existia naquela época. Hoje fala para você. Porque a palavra é viva. E ela se multiplica. Então você vê em Isaías 41, você vai ali, hoje eu estou um pouco rouco, no versículo 10 do 41. Isaías 41, começando pelo 10. Eu não vou ler tudo, sim, eu vou ler as coisas que tem ênfase, para você veja, para você perceber como Deus trabalha, como Deus quer que você haja, tá? Olha o que ele diz. Não temas, porque eu sou contigo. Ou você crê, meu amigo, ou você não crê. Se você tiver a possibilidade de crer que ele é contigo, então ele é contigo. Senão, não é. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é Deus falando para nós, falando
para o leitor, falando para o que quer saber alguma coisa dele. Eis que envergonhados, olha que promessa, olha que promessa. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Isso pode parecer que Deus sustenta as tuas vinganças pessoais. Não. É por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Ele está se dirigindo aqui para o ser humano que é dele, que é 100% dele, que não é 99%, é 100% dele. Ele está se dirigindo para esse, não é para qualquer um. Então, a sua cabeça funciona e você pensa, pô, então eu tenho que ser um desse, que Deus fala comigo como se eu fosse um desses, fosse um dele, tá? Ah, todos são filhos de Deus, outra ladainha que não se sustenta, tá? Nós somos criaturas de Deus. Filhos, não. Um outro dia, num outro momento, eu lhes explico biblicamente como ele separa. Então veja bem, olha a promessa que ele faz, não é vingança pessoal, certo? São os ataques que você sofre, obviamente por causa da obra de Deus. Por causa de você ser de Deus. O desprezo, os ataques que você sofre. É isso que ele está se referindo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Se indignarem por este motivo. Não é os que se indignarem contra ti porque você agrediu ele de alguma forma. Correto? Não é isso. Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito. E o que ele fala é espiritual. É essa a confusão que se estabelece e muitas pessoas não entendem a palavra de Deus, tá? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. O que ele diz? Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Aqui pegando o meu exemplo pessoal, e de onde eu vim, os pais, mães de santos, todos que eu enfrentei, em grupo, em reunião, onde estão eles? Estavam todos indignados contra mim. Eu estou aqui, ó. A maioria deles está embaixo da terra e perdeu a salvação. Perdeu a oportunidade. E os que estão por aí, como acontece eventualmente, aconteceu de numa determinada cidade aí, eu ia cruzar com o sujeito, quando o sujeito me viu lá 50 metros de distância, ele atravessou a rua e foi para o outro lado. Era eu que era para ter medo dele, então, né? É onde que está o medo, tá bom? É de mim que ele tem medo? Não, não. O que está nele sabe o que está em mim. É disso que eles têm medo. Não é de você. Esqueça. Nós, o melhor dos homens que você conhecer na face da terra, não é nada. Não é nada diante de Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. A justiça sua? Não. A dele. Você tem que conhecer. Buscá-los eis, olha,
o que ele diz para você: buscá-los eis, porém não os acharás. Ué, sumiu todo mundo? Evaporou todo mundo? Sumiu todo mundo? Ah, Paulo, mas aí você também fica sozinho. Ora, antes só do que mal acompanhado. Foram mais de 1000 amigos que eu perdi. E tinha gente boa no meio, tinha gente boa. Tinha gente boa. O inferno, aliás, está cheio de gente que era boa, mas inocente, útil. Buscá-los eis, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Entendeu do que os pais, mães de santo têm medo? Não é de mim. É que ele sabe o espírito que habita em mim hoje. Então, quando ele vê lá 50 metros de distância, ele já foge. Já vai para outro lado, porque ele tem receio de cruzar, né, e eu parar para conversar com ele, e depois vocês já sabem o que acontece. Olha o que ele diz no 13, porque eu, é Deus falando, porque eu, o Senhor Deus, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E vai por aí, se você quiser, você pode ler o capítulo inteiro de Isaías, o 41, capítulo 41. Então você veja, isso é automático? Isso é uma coisa, isso é simpatia? Será que Deus olha e fala, eu gostei daquele ali, não gostei daquele? Será que é isso? Bom, para os que conhecem a palavra de Deus, ela é bem clara. Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser branco, preto, índio, amarelo, o que quiser. Rico, milionário, culto, analfabeto, pode ser o que quiser. Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai no coração, que não é esse, é o figurativo aqui dentro, no cerne da sua alma. Ele sabe o que se passa lá. E diante disso, e diante do tempo se lapidando, para conhecer, para se envolver com a palavra de Deus, para se envolver com os ditames dele, Deus olha e ele observa o seu esforço. Eu e você e o ser humano mais santo que você conhecer nessa terra, nós nunca deixaremos de ser míseros pecadores. Mas então qual é a vantagem? A vantagem, como eu já tenho lhes dito, é quando você deixar essa vestimenta, esse corpo físico, você o fez depois de ter se convertido. A sua conversão, a conversão da sua alma, ela se dá nesse corpo em vida. Depois que você morreu, é óbvio que tem igrejas querendo arrumar lá um purgatório, um estágio, uma coisa para você que morreu perdido, de repente passar para o outro lado. Não, não existe essa hipótese. Essa promessa de Deus é para humanos, é para os que estão investidos nesse corpo físico aqui.
porque o corpo volta ao pó, mas a alma volta para da onde ela veio, de onde ela já existia anteriormente. Não é reencarnação. Não é reencarnação. Tá ok? A palavra de Deus é claro para quem acredita que morre e volta, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Quem joga essa ladainha, e eu fiz todos os cursos lá nesse local, Federação Espírita, kardecismo, você vem, passa por percalços nessa vida, aí você suporta tudo e se melhora. Olha como é sedutor o que é colocado, tá? Aí você morre. Chega lá, alguém olha, você, né, tem mais coisas para limpar. Você volta, reencarna de novo no bebê, cresce, morre e faz isso N vezes. Qual é o dia o que lhe é ensinado lá? Qual é o dia que você não vai reencarnar mais? Quando você tiver se libertado, se limpado de todos os seus pecados. Não é maravilhoso? Pois é, pegadinha. Por quê? Porque isso invalida o sacrifício de Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, porque todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, ele veio, morreu para lavar, para limpar os meus pecados, os seus, os dos que já haviam morrido, os dos que ainda vão nascer. Ele veio por isso. Um sangue humano puro, que só podia ser o de Jesus, que não era homem, e sim estava homem, para cumprir essa missão dada por Deus. Então, meu amigo, se eu vou morrer, volto para me aperfeiçoar, morro de novo, volto para me aperfeiçoar, morro de novo, o sacrifício dele foi em vão. Então, quem gosta disso aí não foi para você. Não que não tenha sido para você, porque o sacrifício de Jesus, como disse, é para os que existem, né, nesse momento, é para os que já existiram e é pelos que virão a existir. Ele já sacrificou por todos. Agora, você tem que fazer a sua parte. Agora, se eu vou, encarno, desencarno, para me purificar, então eu não tenho um Salvador. Eu não tenho alguém que limpou os meus pecados. Eu não tenho. Então precisaria eu fazer. Bom, além de não ser verdade espiritualmente isso é um sistema de persuasão, de engodo pela persuasão, mexendo com o seu ego, com a sua inteligência, com seus interesses, para te captar. Só isso. Não tem outro caminho. Jesus veio por mim, por você, correto? Agora você precisa tomar posse disso. E como que você toma posse dele? Aceitando ele verdadeiramente. Não é indo numa igreja, sabe? Não é colocando um terno, indo numa igreja. Não é você ficar aí pregando de porta em porta. Não é você ficar falando para as pessoas na rua, Jesus te ama, Deus tem um plano para você. Não é.
Embora isso, gente, não seja errado, porém, não é isso. Deus é muito mais do que isso. Ele é muito mais. Quando você coloca nessas situações Deus e o Senhor Jesus, você está apequenando Ele. Então você não acredita que Ele é o Todo-Poderoso. Porque se você acreditasse, você saberia que Ele é muito mais. Então, não é errado Ele fazer isso. Não é errado você frequentar uma igreja. Você ficar brigando por igreja, por achar que a A é de Deus, a B não é, então você está se igualando às seitas. Existem três principais, uma delas das quais eu conheço muito bem, conheço pelo lado de dentro, Testemunhas de Jeová, onde a sua direção não pode ser contestada, correto? Então, por aí você já vê a característica de uma seita. Não é você pertencer a isso. Não é você ser bonzinho. Não é nada disso, tá? É você se envolver dos ensinamentos das coisas de Deus. Procurar uma boa igreja que pregue a palavra de Deus. Eu tenho dito para vocês que não dá para indicar a igreja A, B, C ou D. Não. Qualquer igreja que professa o Senhor Jesus Cristo como Rei e Salvador, e você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qualquer igreja dessa é de Deus, é de Jesus. Porque tem Jesus como o seu centro principal. E é em nome do Senhor Jesus que você faz todas as coisas. Você ora, inclusive. Ok? Então, dentro desse patamar, existem como escolas públicas. Eu fiz uma faculdade de Direito. Eu fiz uma faculdade na época, diziam que era mediana, tá? Mas existem ótimas, assim como igrejas. Existem ótimas, existem excelentes, ótimas, existem boas, existem muito boas, existem regulares, existem fraquinhas, existem sofríveis, existem péssimas, mas até nessa aí que for péssima, você há de encontrar um salvo lá dentro. Porque não é a placa que te salva, não. É você cumprir os ditames. Por isso que certa vez uma pessoa me falou, mas você disse que a sua mãe é salva. Ela foi testemunha de Jeová. Sim, dentro da testemunha de Jeová tem outros salvos. Porque não é a religião que salva. Mas certamente os salvos dentro de uma seita, eles não são aceitos, eles são perseguidos lá porque eles não obedecem os ditames dos homens. Mas estão lá. Às vezes gostam de lá, às vezes tem parentes, às vezes tem a mulher, filhos, tem aquela tradição, ele vai ficando, tá? Então, eu particularmente, eu acho que todas as igrejas têm salvo. Eu acho que em umas tem mais que em outras, tá? Eu penso, eu acredito até que haja uma igreja que, embora ela esteja catalogada como evangélica, ela se diz igreja evangélica, ela foge dos patamares daqui. Eu não vou dizer o nome, mas em São Paulo existe uma igreja que você chega lá, o pastor é casado com outro pastor, a pastora é casada com outra pastora, e a frequência é a mesma coisa. Pregando a palavra de Deus. Pregando até com muita ênfase, com muito afinco, com muita certeza.
Só que quando tem que tocar em determinados assuntos, aquela página da Bíblia eles arrancam, tá? Então, essa daí dá para dizer que não tem nem um salvo lá dentro. Salvo se conhecer a palavra de Deus lá, ele se ajustar, ele se ajustar, ele se reequilibrar, ele se readequar a isso aqui, a palavra de Deus. E aí ele vai ser salvo, independente de ter qualquer igreja. Se você for analisar, na verdade, qual é a conveniência da igreja? Você conhece a palavra de Deus, você sabe que ela diz: não deixai de congregar. Mas aí o objetivo de Deus é tomar o centro de reunião onde se congrega, primeiro para se cumprir aquilo que está escrito. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali. Promessa de Jesus. Então ele está na igreja A, B, C, D, E, F, G, H, o que você quiser, onde tiverem duas pessoas reunidas em nome dele. Quer dizer que essas pessoas são salvas? Não há tanto. Ele está ali. Se elas são salvas, vai ser uma questão de se observar o modo de vida dela e como se ela se enquadra, ou se ela vem a se enquadrar, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Tá? Você tem que abrir mão de muitas coisas e quando você abre essa mão, chega um dia que você fica perplexo diante de você mesmo. Porque você se pergunta, rapaz, eu acreditei nisso? Eu fiz isso? Para você ter uma ideia como que é a mente teleguiada por qualquer espírito, menos o santo. É nisso que dá, tá bom? Bom, o importante, o fundamental, então, é você conhecer, é você congregar, como eu estava dizendo. Por quê? Porque quando você congrega numa igreja saudável, aqueles ali que têm o Espírito Santo, eles veem quando alguém não está bem. O Espírito lhes fala. Não é a vozinha que ele ouve, não. Fala na inteligência, no pensamento dele. E como ele vive pela fé, ele sabe que foi o Espírito Santo que falou pelo teor da mensagem. Você conhece a árvore pelos frutos, ok? Pelo teor da mensagem você sabe. E congregando, de repente aquela pessoa precisa de uma exortação. De repente aquela pessoa precisa de uma exortação. Ela está fraca, ela está passando por percalços, ela está passando por momentos difíceis. Ela está à balança, mas não cai para sair da presença de Deus. Então é o momento que você entra. Quando você tem uma visão espiritual, você vê isso. Você não acha, você vê. Literalmente, pode-se dizer. Assim, literalmente você está vendo coisas. Não. Você entendeu. Você vê o óbvio. O que, não, que ninguém está vendo, mas é óbvio. Tá ok?
você vê outras coisas também. Uma pessoa aqui de perto me disse que foi numa igrejinha, uma igrejinha pequena que tem aqui perto, e tem lá umas 20 pessoas só. Mas sempre a igrejinha está cheia, essas 20, 25 pessoas que cabem, que tem, estão lá, estão lá. E a pessoa não falou nada, mas se via ter alguém que visualizou as necessidades daquela pessoa, que era o material. E ele foi lá, outra pessoa humilde. E sem que a pessoa soubesse que fosse, que, que foi ele, eu estou dizendo ele, você diz, eu sei quem foi. Não, eu não sei. Eu sei que foi alguém daquela igreja. Mas alguém daquela igreja com essa visão foi lá e colocou R$ 200 embaixo da porta dessa mulher. E isso veio a sanar inúmeras dificuldades que ela estava tendo naquele dia, naquela semana. Ela não sabe o que foi, mas ao olhar para o rosto daqueles 20, 25, 30 membros que tem ali, ela sabe que foi um deles que fez isso, tá? Ela não sabe quem foi. Pode ter sido até um de fora, né? Mas certamente foi uma pessoa de Deus que fez isso. Não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda, né? Não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita. Por aí, você não precisa aparecer. Você tem que aparecer para ele, que tudo vê. Para a pessoa, esqueça. Porque se você quiser aparecer para uma pessoa, se você quiser ser elogiado, você já recebeu a sua recompensa. Está escrito isso, não é o seu Paulo que inventou isso. Tá bom? Então, a importância de se congregar, eu costumo até colocar uma outra. Se você fizer uma alusão, uma comparação, por exemplo, quando você está num churrasco, ali assando um churrasquinho, e tá tudo aquelas brasas do carvão ali. Tá tudo incandescente, né? Tira o carvão e põe ali no chão. Daí 5 minutos você olha. Se apagou, não é mesmo? Enquanto que ele está ali com todos incandescentes, ele se mantém incandescente. Essa pode ser uma utilidade de se reunir. Essa deve ser a razão porque Jesus falou que nos reuníssemos, que buscássemos congregar. E sobre o episódio, o exemplo que eu dei de R$ 200 colocado embaixo da porta de uma pessoa quando ela precisava, também se cumpre aquilo que, obviamente, tem que estar congregando para acontecer isso. O que Jesus falou? Ajudai uns aos outros, carregai a carga uns dos outros. Ele está se referindo ao que você pode fazer, não é o que você não pode. Só que o conceito do que você pode fazer e do que você não pode não é o seu, é o dele. Então, se uma hora você ficar diante de uma situação, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, você pergunte se a si mesmo se seria o conceito dele. E mediante a palavra de Deus, você fica sabendo a resposta. Tá bom? Bom, eu queria ler uma outra mensagem de um livrinho antigo aqui que eu achei do Evangelho e que
Eu acho que ela comporta alguns comentários. Está em João 8:29. E diz: Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem está falando isso? Jesus. Aquele que me enviou. Enviou quem? Jesus. Tá ok? Olha o segredinho aí. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não é parecer que faz. Não é blefar. Não é o que você acha. Às vezes você acha que você está fazendo infinitas coisas para a obra de Deus, você não está fazendo nada. Por isso não lhe responde. O conceito do que você está ou não fazendo favorável às coisas de Deus é dele, não é o seu. Então, o que, que você entende desse versículo? Aquele que me enviou está comigo. Ora, de imediato você percebe que você não está sozinho, né? E por que, que você não está sozinho? Porque você faz sempre o que agrada a Ele. Então, o que, que a gente pode falar nesse, nesse contexto de procurar agradar a Deus? Primeira coisa, nunca dê atenção ao sentimento de solidão. Eu tive 1000 amizades aí desaparecidas, correto? Mais de 1000. Tinha momentos que eu me sentia sólido, mas eu vinha me alimentar, ok? Era uma falsa solidão. A outra questão, que é você que tem que fazer, não alimente uma, uma, uma sensação de tristeza, uma ideia de tristeza, não. Você tem que afastar isso da sua mente. Não é fingir que não existe, porque obviamente existe. Mas é você entender que isso não te leva a lugar nenhum. Entendeu? Deus não é pensamento positivo. Ele apenas não quer que você se farte e fique envolvido com o que é negativo. É isso. Então, o que você percebe mais desse texto? Que se você faz o que agrada, você nunca está sozinho. Olha que cada palavra do texto você tem que comer. João 8:29. Você tem que se alimentar, você tem que digerir essas palavras. Agora, um monte de gente vai te virar as costas? Vai, vai. Eu tenho 3 filhos que não falam comigo. Porque quando eu conheci Jesus, eu saí de lá da macumba, correto? Isso foi muito agressivo para eles, porque eles estavam criados lá desde a meninice. Ora, porque eu estava, então que a mãe deles estava, tá? Mas eu chamei, eu tentei, não. Preferiram me isolar. Que importância tem isso? Não é a mim que eles estão isolando.
Eles não querem quem eu professo fé. É isso que eles não querem. O que você tem que ter a inteligência para você discernir? Eles não querem compromisso com nada sério. Eles querem continuar no que estão. Bebedeiras, namora um hoje, namora outro amanhã, outro depois. Eles querem permanecer nisso aí. Já está batendo os 39, 40 lá, sabe? E o bicho já está pegando, né? Eu vi a briga de uma delas aí pelo Facebook, porque disseram, chamaram ela de tia, já ficou nervosa, mas é a tia, viu? Quarentão, perto de quarentão. E é disso que vão chamar daí para frente. Até 40 as coisas foi uma maravilha. Você vai ver agora, daqui para frente. Aí vem correndo e quer que Jesus resolva. Ele resolve. Desde que você venha junto com o seu lixo. Se você quiser trazer só o seu lixo para ele limpar, esquece. Esquece. Está perdendo seu tempo. Continua aí onde você está. Esquece. Porque Deus, ele te quer você inteiro. Você com todos os seus problemas. Só os teus problemas ele não quer. Ok? Fácil, né? É fácil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cada momento que você vai conhecendo, você vai percebendo isso. Então, gente, é isso. Eu sinto necessidade. Eu não sou. Eu falo no tribunal do júri, é uma coisa. Era, né? Como advogado. O linguajar também lá é outro. A forma de falar, de encarar é outra. A impostação de voz, às vezes forte, às vezes é outra. Ok? Então a gente procura não ser um orador agradável, uma coisa agradável. Bonito já vai deixando de ser, né? Um homem que passou de 60 anos já não tem cabelo, começou a branquear, já não tem muito mais nada de bonito. Tá? Uma figura, enfim, encantadora, isso vai passando. Quem anda atrás disso é vulgar. Você tem que andar atrás da essência do que lhe é passado da palavra de Deus e não ficar prestando atenção. A pessoa é bonita, se fala mole, se lambe os beiços, enfim. Tudo que é bobagem, os sujeitos vêm e falam aí. Entendeu? A mim, não está agredindo. Eu acho que está agredindo a si próprio. Porque se perde tempo com coisas que não têm mínima importância. E Satanás, gente, ele quer isso. Ele quer que você ouça as coisas que não têm importância. Porque as que têm importância lhe tornam sábio. E se você caminha para ser um sábio, obviamente você vai identificar ele. Sem trabalho nenhum. Você chega a olhar na direção de quando Satanás está presente, porque você sabe, você percebe o local, como fica. E quando você já tem alguma experiência, como eu tenho trazido de lá, então fica mais fácil ainda. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Oração, como eu tenho dito para vocês, não tem fórmula. Tá? Você pode pegar Isaías 41, do versículo 10 em diante, e sabe, falar para Deus. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Não falou? Você pode apontar para a Bíblia e dizer, o Senhor falou.
Eu quero ver. Agora você tem que se adequar, ficar na posição. As coisas não acontecem de um segundo para outro, porque Deus não faz mágica. Quem faz mágica é o outro. Ela dura um pouquinho só, mas quem faz mágica é o outro. Deus não faz mágica. Ele cria, permite que você conquiste e estabeleça, passa a ser seu. Mágica se supõe algo que vem fácil e vai fácil também. Tá bom? Então, ora, mostre na palavra de Deus, mostre para Deus. Isso aqui é verdade ou isso é balela? Faça um teste. Faça um teste. Dê tempo ao tempo. Vá se adequando, que você vai ver. Você vai descobrir que com Deus é maioria. Tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe damos graça por essa oportunidade de estar aqui aprendendo. Meu Pai, visita essa pessoa. Se a nossa palavra foi fraca, não chegou no âmago dele, o Senhor pode fazer chegar. Tá? Porque o que importa é isso, é que ele entenda a tua palavra, que a tua palavra encaixe. Como se diz na gíria que terrena, que caia a ficha. Porque o dia que isso acontece, essa pessoa começa a se aproximar de ti. Tal qual se ela estivesse vendo a ti no espelho. Quanto mais ela se aproxima do espelho, mais a imagem dela se aproxima. É assim que o Senhor age. Então, em nome do Senhor Jesus, fala no âmago, fala na razão, meu Pai, dessa pessoa. Porque a palavra de Deus é toda razão e sabedoria. E quando você chega ao ponto que não precisa ser assim tão avançado, você começa a colher os frutos de pertencer a ti, de ser do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tá bom? Então, boa noite e até a próxima oportunidade.